Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, vamos então começar a nossa reunião, onde nós vamos tomar a profissão de fé de 7 irmãos que vão batizar. Então, eu vou pedir, a partir dessa hora então, assim, a maior atenção, porque é um momento muito importante na vida de quem vai batizar e na vida da igreja. Então, peço que todos acomodem para nós darmos início, em nome de Jesus. Eu vou pedir um irmão ou uma irmã do lado direito, depois um irmão ou uma irmã do lado esquerdo, que sem demora, levanta a voz em oração. Um irmão ou uma irmã do lado direito, um irmão ou irmã do lado esquerdo, em nome de Jesus. Amém. Vamos, queridos, ler a Bíblia no livro de Marcos. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 15 ao 18. Marcos 16, do verso 15 ao verso 18. Amém? Quem achou Marcos 16, 15, 18, diz amém. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez nós oramos ao Senhor, levantamos nossas vozes para falar com o Senhor, agradecidos ao Senhor pela noite que passamos e por este dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque já amanhecemos buscando a face do Senhor. Obrigado por cada vida que aqui está presente. Quero te agradecer por esses 7 irmãos que tomaram a decisão voluntária de se batizarem. Obrigado pelo privilégio de tê-los conosco, meu Deus. Bendito é o teu nome. Peço que o Senhor abençoe essas vidas, o Senhor ajuda a caminhar na tua presença e que em tudo o teu nome seja honrado, exaltado e glorificado. Muito obrigado. Te damos graças e te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, igreja. Eu quero pedir aos irmãos o seguinte: o máximo de silêncio, tá? Para a gente poder passar por essa parte que é a profissão pública de fé deles. É rápida, mas eu preciso que os irmãos colaborem, nos ajudando e fazendo as perguntas que forem pertinentes quando for oportunidade. Eu quero chamar aqui na frente, então, os irmãos que vão passar pelo batismo. Eu vou chamar lá do Cordeiro de Minas, da Missão em Cordeiros, o irmão Alair, e vou pedir também que venha a irmã Shirley, o Alair e a Shirley. Vou pedir para eles tomarem lugar sentando aqui nesse banco. Esses 2 irmãos são os irmãos lá da Missão em Cordeiro de Minas, que estão sob os cuidados do irmão Raidan e da irmã Débora, que estão cuidando do trabalho lá, a missão. E agora, aqui da sede, eu vou chamar também mais 5 irmãos, que é a irmã Esther Costa Brito, vou chamar o irmão Ítalo Rodrigues de Souza, o Itim, e vou chamar o Ítalo Thierry Moreira. Agora nós vamos ter que separar os 2 Ítalo, né? É 2 Ítalo, nós vamos ter que separar. E quero chamar também a irmã Maria das Graças Costa Barbosa, que é a irmã Graça, esposa do irmão Hélio. E quero chamar a Raiane Irene Silva Machado, a Raiane, como nós a chamamos. Irmãos, muitos outros irmãos, nós vamos precisar de mais 2 lugares, vamos precisar de mais 2, na verdade, ou 1. Então eu vou dizer para vocês o seguinte: outros irmãos fizeram a classe, tá, irmãos? Prepararam para se batizarem, mas eles decidiram voluntariamente não batizar. E a igreja respeita, né, essa posição deles.
Então é o seguinte, nós vamos passar para fazer perguntas para eles, e eu quero a máxima de atenção de todos para vocês ajudarem a nós com as suas perguntas que forem pertinentes. O texto que nós lemos, irmãos, é muito claro, tá? É claro demais, quando Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A primeira parte é tranquila, é ir para o mundo inteiro, não é só num lugar, né? Hoje em dia, por exemplo, o foco das missões mundiais, vamos ver, qual país que é que eles mais enviam missionários? Vamos ver, quem lembra? É a África, né? Foco é a África, mas a Bíblia não manda isso só para a África, ela manda ir para o mundo todo. E na verdade, às vezes a gente olha lá para fora e esquece do mundo todo ao nosso redor. A gente esquece das nossas cidades, esquece de Patinga, dos nossos vizinhos. Nós vamos lançar um trabalho aqui na igreja, rapidinho, em que nós vamos aprender, antes de ganhar a África, vamos ganhar os da nossa casa. Quanto marido precisa ser ganho, quanto a esposa precisa ser ganha, quantos filhos estão no mundo, e a gente querendo ir para a África. Vamos ganhar a nossa casa, vamos ganhar o nosso vizinho, né? Filhos que vivem insatisfeitos com seus pais, brigando e brigando para valer, não só de boca, às vezes com armas, socos e pancadas, porque ainda não ganharam suas casas para o Senhor. Estamos querendo ganhar os outros. Deus me disse, enquanto eu viajava de volta para Ipatinga: de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder o quê? Perder sua família. Então dá uma olhadinha para dentro de sua casa. Você está ganhando sua família? Então, queridos, aqui diz, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está na hora de ir por todo mundo e pregar o evangelho e ganhar toda criatura para o Senhor. Mas vamos começar então pelos nossos vizinhos, nossos amigos. Anderson, tira um pouquinho do retorno, está dando microfonia para nós. Não sei se é o meu ou se é o outro. Depois a palavra diz assim, irmãos: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Bem, a Bíblia diz que quem não crer será condenado, mas quando inclui o batismo, ao dizer quem crer e for batizado será salvo, podemos concluir que o batismo não salva, mas a falta do batismo pode impedir de ser salvo. Por quê? Porque se você tem tempo para batizar, por que você está enrolando? Você aceitou Jesus, está caminhando já há um tempo com o Senhor, por que você ainda não batizou? Então pode te impedir de ser salvo. Ou seja, o batismo não salva, mas se você tiver a oportunidade de batizar e não batizar, isso pode te impedir de ter a salvação em Cristo Jesus. Assim como a negligência em todas as áreas da nossa vida, ela é prejudicial, ela torna-se pecado. E depois, irmãos, diz para nós, encerrando: e estes sinais seguirão os que creem. Bem, quem aqui crê em Jesus diz amém? Então estes sinais têm que te seguir, porque estes sinais são para os que creem, diz a palavra, e estes sinais hão de seguir os que creem. E a palavra diz: em meu nome vão expulsar demônios. Quem aqui ainda não expulsou demônio? Olha, a pergunta é: quem ainda não expulsou? Levanta a mão, quem não expulsou? Todo mundo já expulsou? A pergunta é quem ainda não expulsou demônio. Porque aqui o primeiro sinal que fala é: em meu nome expulsarão demônios. Então às vezes a gente fala que crê, mas os sinais não seguem a gente. Se eles não seguem, tem alguma coisa errada, né? Esses sinais vão seguir os que creem, vão expulsar demônios, primeiro deles. Depois vão falarão novas línguas os que creem. Isso aí já é um dom, está lá nos dons espirituais. Falar em línguas, discernimento de línguas, ou melhor, interpretação de línguas, tá? Depois, pegarão em serpentes. Espero que ninguém aqui tenha pego numa serpente, nem seja necessário. Mas por vez por outra,
O camarada está trabalhando lá na roça, você pode ter pego. Tem alguém aqui que lá na roça, algum lugar está trabalhando e pegou uma cobra com a mão? Já, eu sabia. A coisa mais comum, irmão, é quem trabalha na roça, pega. E o senhor livrou? Livrou, irmão Lucas? Livrou. É muito comum, irmão, quem trabalha na roça, está lá mexendo no mato, no pasto, no milho, e quando ele assusta, sai aquela cobra vazada. Bem, depois diz mais. Diz que quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Bem, tem alguém aqui que algum dia, é raro isso acontecer, mas já comeu alguma coisa e era para a morte, e repreendeu e não morreu? Pastor Maci já, é comum. É comum. Você já ouviu falar naqueles trabalhos que eles fazem nos despachos, na macumba e outras coisas? Isso existe. E é bom que você saiba que existe. Tá? O mundo espiritual ele é muito sério. Existem as plantas mortíferas, existem carnes que são mortíferas, a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa entender que existe toda a hoste de maldade espalhada. Mas a palavra está dizendo que os que creem, irmãos, vão passar por essas circunstâncias e não vão morrer. Não vai lhes causar dano algum. Amém, irmãos? Tá? E depois, para concluir, fala, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bem, já que nós estamos perguntando, você viu que eu não perguntei sobre falar em línguas? Quem aqui fala em línguas e não fala? Isso é um dom que Deus dá. Aí se eu te perguntar, por exemplo, quem fala em língua, o outro irmão vai levantar, eu falo. Aí o outro, mas eu não falo. Então eu não perguntei porque é dom, tá? Esse vem direto de Deus. Deus dá para quem Ele quer. E o Espírito Santo de Deus lá, a palavra diz que o Espírito, o Senhor, dá os dons como lhe apraz. Então Ele pode dar para você e não dá para ela. Então não perguntei quem fala em línguas aqui, porque se eu perguntar é uma coisa um pouco até boba. Eu não posso perguntar e nem te incentivar a ter o que Deus não quer te dar. Agora, é verdade que a Bíblia orienta para a gente procurar com zelo os melhores dons. Procura os melhores dons. E qual dom que a Bíblia orienta a procurar? Procurar com zelo os melhores dons, mas principalmente os de profetizar. Tá? Veja bem, não é o dom de profeta, é o dom de... É diferente, tá? Uma coisa é diferente da outra. Você pode profetizar tocando, você pode profetizar cantando, você pode profetizar falando a palavra, você pode profetizar lá no seu serviço, você pode profetizar em diversas áreas. Nós não estamos falando do ofício de profeta, estamos falando do de profecia, tá? É a orientação da Bíblia. Bem, e o último então é, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem aqui já impôs a mão sobre um enfermo, orou e Deus o curou? Quem? Mais pessoas, está vendo? Está vendo? Então é assim que funciona, irmãos. Mais uma coisa eu te digo, estes sinais hão de seguir aos que creem. A questão aqui agora é crer. A questão é crer. Se você crer, os sinais vão te seguir. Não é para você seguir sinais. Quem aqui já foi atrás de sinais? Tem um profeta aqui, tem um profeta ali, tem alguém que ora e cura ali, tem alguém que ora e cura ali. Quem já foi? Ninguém levanta a mão. Mas eu sei que já. Não é para você ir. Não é para você ir. Aqui é diferente. Os sinais vão seguir aos que creem. Não é os que creem vão seguir os sinais. Este é o ensino de Deus. Então para de ir atrás de sinal. Esse negócio que o homem de Deus está em tal lugar, a mulher de Deus está em tal lugar. Não, o homem de Deus está no teu coração. Amém, irmãos? A mulher de Deus tem que estar dentro do teu coração. É aí que está. Eu não tenho que ir atrás do homem de Deus. O homem de Deus tem que estar aqui dentro. Entenderam, irmãos? Ou seja, eu tenho que estar na presença do Senhor. E a unção de Deus tem que estar aqui no meu coração. O Todo-Poderoso tem que estar aqui dentro. Por isso que os sinais vão seguir. Onde eles forem, aqueles que estão cheios de Deus, os sinais vão seguir. Vão seguir aquela pessoa. Entendeu, irmãos? Então não vai atrás do homem de Deus, não. Vai atrás de Deus. Essa aqui
esteja no seu coração. Vá atrás do Senhor, busque ao Senhor, que Ele vai te encher da graça e os sinais vão te seguir. Agora, não dá para viver uma vida hipócrita, irmãos, uma vida mesquinha, vazia de Deus e dizendo que estamos cheios de Deus. Quem está cheio de Deus não precisa dizer que está cheio de Deus. Amém? Amém, igreja? A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Se você está cheio de Deus, multidões vão te seguir, multidões vão te acompanhar. Se você não está cheio de Deus, você vai terminar a vida vazia, sozinho e sozinha. Mas os sinais não podem deixar de te acompanhar, porque estes sinais devem seguir aos que creem. Amém? Então, para vocês, Deus abençoe, fortaleça o coração de vocês e ajuda vocês a caminharem na presença do Senhor Deus, sabendo que vocês hoje estão batizando, passando pelas águas. Isso é mais um passo, não é o último passo, é mais um passo. Vocês precisam continuar buscando ao Senhor e deixando que o Senhor transforme a vida de vocês. Não sejam as mesmas pessoas, não continuem vivendo como vocês viviam antes. Firmam na presença do Senhor, busca o Senhor e deixa que o Senhor transforme a vida de vocês. Ser transformado é um milagre que só o Senhor pode operar. Ninguém transforma a vida de ninguém. Você pode ficar 50 anos na igreja, morrer e ir para o inferno e viver dando um péssimo testemunho dentro de casa, para os vizinhos, no trabalho, na rua, onde você for. Não adianta, quem transforma é o Senhor Deus, através da palavra, da atuação do Espírito Santo de Deus e através da comunhão com o Senhor, da intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus é transformado e é mudado. Amém? Intimidade, quem vive com Deus na busca frequente e entregando a sua vida para ser mudada e transformada pelo Senhor, essa pessoa, ela é edificada, ela se torna uma nova criatura. Mas esse negócio de ser membro de igreja, sou da igreja tal, não funciona, tá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos fazer então as perguntas para esses irmãos. Quero pedir à igreja que não me venha com pergunta boba, não me venha com pergunta fora da hora, tá? Não me venha com pergunta teológica, porque eu não sei quantos aqui estudaram teologia, mas são poucos. Eu quero que você faça a pergunta para eles, pertinente ao momento. Isso é chamado profissão pública de fé. Nós queremos saber se eles aceitaram Jesus, se eles estão dando um bom testemunho, é isso que nós queremos saber, tá? Então eu deixo para vocês serem precisos e serem usados pelo Senhor Deus para fazer perguntas lógicas para eles. Todos eles estudaram na classe do Catecúmenos. Uns estudaram lá em Cordeiros, a irmã Graça, o irmão Alaí e a irmã Shirley estudaram lá em Cordeiros. Os demais irmãos estudaram aqui. Então é o desejo deles passar pelo batismo. Irmã Esther, já que nós estamos aqui, não, vamos começar pelo irmão Alaí, já que eu chamei de lá para cá. Irmão Alaí, passa o microfone para ele, irmão. Se chegar aqui o microfone, chega, não chega? Irmão Alaí, pega aí, fazendo favor. Eu vou fazer algumas perguntas para o senhor responde no microfone, fazendo favor, tá? Irmão Alaí, o senhor aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aceitei. Tá ligado esse trem aqui, irmão? Deixa eu ver. Dá licença, fazendo favor. Tá ligado. Põe som aí. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Aceitei. Assim. O senhor pode, irmão Alaí, falar para a igreja como é que foi sua experiência de ter aceitado Jesus? Como é que foi quando o senhor aceitou Jesus? O senhor lembra? Quando eu aceitei Jesus... Hein? Ô Débora, cadê a Débora e o Raidan? Ajuda eles aí. Pode falar por eles, pode ajudar. Eu quero que ele dê um testemunho da experiência dele de quando ele aceitou Jesus. Eu sei, ele fala baixinho. Pode ajudar. Quando eu aceitei Jesus, que Jesus me chamou para aceitar Ele. Que estava acontecendo umas coisas comigo que não estavam certas. Então, eu aceitei Ele por isso. Ele passou por uma experiência, amados, particular, e nesse momento pelo pouco que ele me falou,
nesse aperto, ele viu que Deus era com ele e neste momento ele começou por mais intimidade com o Senhor e resolveu aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Correto, irmão Laí? Amém. Viu que é bom a gente ajudar? Pode ficar aí, irmão, para você ajudar. Pode ficar aí, se precisar, você me ajuda. Tá bom. Então, irmãos, esta é a pergunta aqui, a resposta aqui do irmão, né? Com a ajuda do irmão Raidan. O irmão é casado? Casado? É casado. Amém. Bem, deixo com a igreja, então, para vocês fazerem a pergunta para ele. Desse lado, alguém quer fazer alguma pergunta para o irmão Laí? O senhor lembra quanto tempo o senhor aceitou Jesus? Não tem um ano ainda não. Diz ele que não tem um ano ainda não. Menos de um ano. Mais alguém? Do lado de um lado ou do outro? Tranquilo? Só isso? Obrigado, irmão Laí. Pode sentar, fazendo favor, viu, irmão Laí? Fica à vontade. A Shirley, vou pedir então a irmã Shirley Costa Silva, que diga para a igreja. Shirley, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aceitei. Você pode falar para a igreja a sua experiência, como foi quando você aceitou Jesus, ou o que te levou a aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu sempre fui evangélica, desde pequena, mas eu passei um tempo longe da presença de Deus. Quando eu retornei, eu decidi que esse era um momento. Não entendi como é que foi, depois no final aí. Que eu passei um tempo... Pode falar no microfone para te ouvir? Que eu passei um tempo longe da igreja. Ah, tá. Aí eu retornei, deve ter uns 3 anos. Tá bom, tá ótimo. Dentro de uns 3 anos ela retornou, né? E aí teve a sua experiência com o Senhor. Shirley, você estudou o material com a irmã Débora e o irmão Raidan? Sim. Do estatuto, o regimento da igreja, né? Amém. Casada, solteira? Solteira. Solteira. Deus abençoe e fortalece o coração. Irmãos do lado de cá, alguém quer fazer alguma pergunta para Shirley? Do lado esquerdo, do lado de cá, alguém quer fazer alguma pergunta para Shirley? Tranquilo? Obrigado, Shirley. Pode sentar, Shirley, então. Agora sim, a Esther. Fala para nós, Esther. Você aceitou Jesus, Esther, como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Sim? Você pode contar como é que foi a sua experiência de ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A experiência minha sempre foi boa, porque desde pequeno vim na igreja e quando eu comecei a gostar mesmo, aceitei, foi muito bom e isso mesmo. Amém. Casada, solteira? Solteira. Namora? Eu esqueci de perguntar para a Shirley. Namora, Shirley? Não. Eu esqueci de perguntar para os solteiros, né? O casal já pergunta se casou. Bem, fez também o estudo, né, Esther? Lá na sala, conosco. Bem, lá de cá, alguém quer fazer alguma pergunta para Esther? Espera aí, lá de cá primeiro. Alguém? Ninguém? Do lado de cá? Do lado então, onde está a irmã Zita? Não lembro quanto tempo que tem, não. Esse lado Bastante da irmã Zita, alguém quer fazer alguma pergunta para ela? Ok, então o Ítalo Rodrigues de Souza é o Itim, porque o de lá chama Ítalo também, então nós vamos ter que separar os dois. Ítalo Rodrigues de Souza, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você pode contar como é que foi a sua experiência de ter aceitado Jesus? Bom, eu era de igreja católica. Aí sempre a Flavinha trazia eu e meu irmão. Aí meus pais começaram a vir. Aí eu tinha uns 8, 9 anos. Meus pais aceitaram Jesus, aí eu também aceitei. Amém. Eu lembro, vi a família toda, não foi? Foi. Eu lembro. Mas foi um culto de ceia, se eu não estiver enganado. Cadê? Tá aí? Foi um culto de ceia, não foi? Acho que foi, se eu não estiver enganado. Foi não, foi nada? Bem, então tá aí. O Itim estudou lá também, na classe. Casado, solteiro, namora? Solteiro, hein? Bem, é isso, irmãos, que importa. É a profissão pública desde fé e alguma coisa para fazer vocês rirem um pouco, né? Do lado de cá, alguém quer fazer alguma pergunta para o Ítalo, o Itinho? Os irmãos do lado de cá? Os irmãos do lado esquerdo, quer fazer alguma pergunta para o Itinho? Pergunta que vai ajudar em alguma coisa? Então vamos lá, Ítalo Thierry Moreira. Nós vamos ter que arrumar um jeito de chamar o Ítalo Thierry Moreira, né? Depois nós vamos descobrir. Bem, Ítalo, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Epa, esse aí, esse é o jeito cheio da graça. Ô, Ítalo,
Apesar que eu já te via desde muito pequenininho vindo para a igreja, novinho, depois a sua vovó começou a te liberar, vindo de bicicleta. Cadê a irmã Lindaura? Ah, tá aqui, só estava do lado de lá, não estava? Só estava lá, eu olhei para lá e não vi. Eu estou vendo. Você só lembra quando só começou a liberar ele de bicicleta? Novinho, você lembra? Eu lembro, tá, irmãos? Eu já cheguei a dizer que eu admirava. Ele vinha batendo a bicicletinha dele, vinha tranquilo. A mamãe dele está ali do lado. Bem, Ítalo, Oi. você lembra, você sabe contar como foi sua experiência de ter aceitado Jesus? Lembro, foi num culto, ainda era o pastor Stephenson. Aham. Aí estava aqui o pastor Stephenson, mas no final do culto, ele perguntou à igreja se tinha alguém que queria aceitar Jesus, né? Aham. Aí eu lembro que não foi só uma pessoa, foram algumas pessoas. Aham. Eu tinha por volta de uns 9 anos, eu acho. Aí eu fui também. Amém. Bem, tá a experiência dele. Foi com outras pessoas no dia, publicamente, aceitando Jesus. Ainda quando o pastor Stephenson, né, pastoreava a igreja. Casado, solteiro, namora? Solteiro. Solteiro? Amém. Opa, eu escutei um aí atrás, hein? Toma juízo, meninas. Toma juízo, convertam-se. Não é? Convertam-se. Você viu? Misericórdia, né? Bem, Ítalo, é isso aí. Você estudou lá, né? O manual direitinho. Sim. Conosco, na classe. Desse lado aqui, irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta para o Ítalo Thierry? Desse lado direito? Lado esquerdo, alguém quer fazer alguma pergunta para o Ítalo Thierry? Tranquilo? Então vamos passar para a Raiane. Ou é a Raiane mesmo? Ou é a Raiane furou fila, então. Raiane Irene Silva Machado. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. Você lembra e pode contar como foi sua experiência de quando aceitou Jesus? Sim. Eu cresci na igreja, né? Mas aí eu aceitei Jesus de verdade, foi ano passado. Eu estava passando por uma dificuldade e a tiozita, mas a tia Meire me ajudou. E aí a tiozita me perguntou se eu tinha aceitado Jesus de verdade na minha vida. E eu falei com ela que não. E aceitei na salinha lá em cima, com ela, conversou comigo. Amém. Isso aí. Então, teve a sua experiência, nasceu na igreja. Deus me tem falado muito uma coisa, e já notei isso tem 1 ano e meio. Escrever alguma coisa, estudar, pesquisar, sei lá, para poder ajudar. E sobre a importância de nós deixarmos de sermos filhos de crente para passarmos a ser filhos de Deus. Entendeu? Porque muitos de nós é filho de crente. Essa meninada toda mais nova que fala que eu nasci na igreja é filho de crente. Mas aí, que dia que eles vão se tornarem filhos de Deus? É isso que ela falou. Vinha na igreja desde novinha, mas teve um dia, que foi o ano passado, teve um encontro com o Senhor. Deixou de ser filho de crente, agora é filha de Deus. Isso é sério, irmãos. É uma dificuldade muito grande deixar de ser filho de crente para ser filho de Deus, porque exige de nós uma entrega pessoal. Hoje nós estamos falando sobre maldição de família, que mais uma vez eu disse, eu não concordo com essa história de maldição de família, como eles ensinam por aí, tipo, meu pai tem uma maldição e eu agora trago essa maldição. Eu não aceito isso, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, o próprio Deus falou, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos da 3ª e 4ª geração, mas terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então Deus quer abençoar. O que eu acredito é que filhos de pais amaldiçoados acabam escolhendo o mesmo caminho dos pais e levam a maldição sobre si. E o que esses meninos estão fazendo, irmãos, na verdade, é buscando a bênção de Deus na vida deles. Eu não acredito nesta história. Então, queridos, Deus exige de nós uma tomada de posição, de largar pai e mãe e aceitar Jesus. Amém? Essa experiência é maravilhosa, que eu sei que esses meninos tiveram, todos eles que nasceram na igreja, como a Esté, por exemplo, a Chile foi novinha, né? O Itim já foi novinho, junto com a família, o Ítalo, a gente sabe que teve a sua experiência, mas teve que ter um momento do encontro com o Senhor. Então tá, Raiane, casada, solteira? Solteira. Né? Tá bom, namora? Desse lado, alguém quer fazer alguma pergunta para ela?
Sim, pode fazer. Ok. A Aline está perguntando para você, Rayane, se você... Eu ia fazer essa pergunta para todos, mas no final. Se quando você estiver passando por dificuldade, você vai aceitar a ajuda da igreja, dos irmãos? Sim. Amém. Porque na verdade isso é fundamental no discipulado. Queira Deus que vocês nunca precisem de uma visita para esse motivo. Alguém? Há mais alguém desse lado? Sim. Aham. Ela está perguntando, a Lésia está perguntando, qual vai ser a postura da Rayane com relação aos amigos, que muitas vezes os do mundo são mais, é claro, vão chegar perto dela e falar, agora você é crente, e aí, não pode mais nada? Aí a Lésia está fazendo essa pergunta, qual vai ser a sua resposta? Os do mundo quando te perguntarem, e aí, agora não pode fazer mais nada? Os do mundo e da igreja também, tem muita gente dentro da igreja que está aí para arrebentar. Pode fazer a pergunta, pode responder. A minha postura? O que você vai fazer? Você vai na onda? Você vai ser firme no Senhor? Não, é igual eu tinha falado. Eu não vou ficar firme mesmo e vou trazer os meus amigos comigo. Eu tenho fé nisso. Amém. Ela falou isso lá na sala, tá, irmãos, conosco, que essa é a intenção, o propósito, né? De testemunhar. Então agora ela está falando que vai trazer os amigos em nome de Jesus para dentro da casa do Senhor. É isso aí. Então eu vou pegar a resposta dela e já ia fazer essa pergunta, aquela primeira da Aline, principalmente sobre a questão de receber-nos na casa quando precisar. Eu queria então voltar, né, para eles e nem que seja rapidamente ouvir de vocês a resposta. Ô Ítalo, se você precisar de visita, podemos te visitar? Com certeza. Amém. E Tim, podemos te visitar se precisar? Pode. Pode. Esther, podemos, Esther? Pode. Shirley, podemos, Shirley? Sim. Irmão Laí, podemos? Amém. É isso que eu queria ter perguntado a eles, porque na verdade, irmãos, a igreja, se ela não fizer esse trabalho de, quando precisar ir atrás, dá um problema. Mas o grande problema é que quando as pessoas precisam, a igreja vai atrás e fica com raiva da igreja. Ou seja, na hora que a gente precisa ir lá para acolher, para discipular, para ajudar, existe uma frase que eu não gosto dela, que é aquela, lavei minhas mãos. Mas na verdade, irmãos, a gente acaba lavando as mãos, porque a pessoa depois não quer ajuda. Quer Deus, quer a igreja, mas não quer ajuda. Então isso é muito sério, é muito importante. Não, ela compartilha, graças a Deus. Irmã Graça, passa o microfone para a irmã Graça, fazendo favor. Irmã Graça, Maria das Graças Costa Barbosa, a senhora aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida da senhora? Sim. Amém. A senhora lembra, irmã, para a senhora dar um testemunho de como foi? Foi o dia que as irmãs foram lá na minha casa, foi no aniversário do irmão Hélio. Amém. Que eu aceitei. No dia do aniversário do irmão Hélio, ela disse que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Ela fez o estudo, tá, irmãos? Tá filmando a irmã que está respondendo? Tá filmando a irmã que está respondendo? Eu fiz o curso com o pastor Isso. Edmar. Ela fez o curso com o pastor Edmar, né, e ia batizar junto com os irmãos do Cordeiro. E deu certo, porque os irmãos do Cordeiro estão aqui para batizar. Na verdade, irmãos, era para ter batizado há muito tempo, mas a gente ficou com certa dificuldade para marcar o dia. Irmã Graça, ela não precisa perguntar, os irmãos sabem, casada, né, com o irmão Hélio, esposa do irmão Hélio, fez o estudo lá com os irmãos. Quero fazer uma pergunta para esses irmãos do lado aqui à direita. Algum irmão do lado direito quer fazer alguma pergunta para a irmã Graça? Ninguém? Do lado esquerdo, alguém quer fazer alguma pergunta para a irmã Graça? Não? Então tá, agora eu volto a perguntar sobre um por um. Irmãos do Cordeiro,
Aí eu tenho que perguntar aos irmãos do Cordeiro. Alguém lá do Cordeiro que está aqui sabe de alguma coisa? Presta atenção na pergunta. Na vida do irmão Alaí, vou repetir. A pergunta se amei para todo mundo. Alguém lá do Cordeiro sabe de alguma coisa na vida do irmão Alaí que impede a igreja de batizar o irmão Alaí? Sabe? Não? Pode batizar o irmão Alaí então? Cadê o Raidan? Pode, irmão Raidan, tranquilo? A mesma pergunta para Shirley. Alguns dos irmãos lá do Cordeiro de Minas sabe de alguma coisa na vida da Shirley, na vida dela, estou me referindo a pecado, alguma coisa, que possa impedir a igreja de batizar a irmã Shirley Costa Silva? Também não? Tranquilo, irmão? Tranquilo? Ok. Mesma coisa eu pergunto para os irmãos daqui. Cadê a Duta ali, mas o Anderson? Ali a mãe e o papai, né? Os avós estão aqui, a vovó, as avós. E eu pergunto, pode batizar a Esther? Anderson e Du, pode? Amém? Algum dos irmãos da igreja sabe de alguma coisa, me refiro a pecado mais uma vez, que possa impedir a igreja de batizar a Esther? Ninguém? Então tranquilo. Agora é o Itim. Cadê o irmão Deni, mas a irmã estão ali. Cadê o Igor? O Igor está aqui, né? O Igor agora é guitarrista também, né, Igor? Brincadeira. Os irmãos Deni, irmã Ana e o Igor sabem de alguma coisa, vida de pecado que eu estou dizendo, que possa impedir-nos de batizar o Itinho? Podemos batizar o Itinho? Hein? Isso. O Dede falou, dá um caldo nele. Alguém da igreja sabe de alguma coisa de questão relacionada à vida de pecado, para que a igreja, que possa impedir a igreja de batizar o Itinho? Tranquilo? Ninguém? Ítalo, que nós vamos ter que chamar Itinho e Ítalo agora. Está ali a mãe dele, a mamãe, a vovó. Deixa eu ver quem mais. Só vocês duas da família? Né? Pode batizar o seu filho, irmã Josi? Pode? É crente mesmo esse menino? Graças a Deus. Pode, irmã Lindaura? Amém. Tem mais alguém da família? Não, né? Igreja. Alguém da igreja sabe de alguma coisa, refiro outra vez, relacionada ao pecado, que possa impedir a igreja de batizar o Ítalo? Ninguém? Tranquilo? Então agora a Raiane. Cadê a mamãe da Raiane? Está lá, não está? Lu, como nós carinhosamente chamamos. A irmã Irene está ali. Podemos batizar a Raiane? Pode? Sim. Tá. A irmã Irene está falando que hoje é o dia mais importante da vida dela, o dia mais importante da vida dela, porque ela, como nós sabemos, cuidou da Raiane desde novinha, e ela agora disse que pensava que não ia alcançar para ver isso, viu, Raiane? Como é que esse tempo era esperado por Deus? Mas só não quer ir embora amanhã não, né? Sei lá, Deus costuma cumprir o desejo do coração. Estou brincando aqui, mas é muito bom saber disso, que ela, como avó, como mãe, que a Lu, como mãe, pode agora ver sua filha voluntariamente tendo a sua experiência com Deus. Nós, irmãos, queremos o bem dos nossos filhos, ainda que o nosso filho possa um dia aí ficar cabeça dura por aí. O pai, a mãe, o avô e a avó desejam muito bem essa data. Alguém compartilhou comigo essa semana de família que é muito beata, vai para a igreja direto e só quer saber de igreja, de orar e de obedecer pastor. Aí eu falei com essa pessoa assim: meu irmão, mas você deve ser muito feliz, porque o que tem de gente nessa idade desembestada na droga e no pecado. Essa pessoa falou comigo: pastor, o senhor não sabe, é a coisa mais feliz da minha vida, é saber que a minha família está buscando a Deus e está seguindo a igreja e está servindo. É isso mesmo, irmãos, a coisa mais feliz, tá? Então ficamos felizes de saber disso. A igreja, irmãos da igreja, tem alguém que sabe de alguma coisa, irmãos?
de pecado que possa impedir a igreja de batizar a... Vocês estão me ouvindo? Então, de batizar a Raiane, refiro pecado, tá, irmãos? É isso que eu estou me referindo na vida. Tem alguém que sabe de alguma coisa ou não? Tranquilo? Eu tenho que explicar também, tá? É pecado passado. É pecado lá para trás, porque senão vocês dizem, eu sei, mas eu não sabia de todo mundo. Pecado passado, aquela coisa lá de trás. Ok, irmã Graça então agora. Irmão Hélio, só está você aí, né? Da família. Está tudo longe, o resto está tudo longe. Irmão Hélio, podemos batizar a irmã Graça? Amém, diz ele que perfeitamente, tá? Ninguém melhor do que quem está lá dentro de casa, viu, irmãos? Para poder saber, né, dessas questões. Alguém da igreja sabe de alguma coisa relacionada à vida da irmã Graça que possa impedir a igreja de batizar a irmã Graça? Ninguém? Amém? Tranquilo? Amém. Por que nós fazemos essas perguntas? Eu vou te explicar por quê. Porque a partir de agora, se alguém falar alguma coisa da vida desses irmãos, comprou uma briga com Deus e comigo, porque é fofoqueiro. Vou repetir. Se alguém abrir a boca para falar da vida de um desses 7 irmãos, a partir de agora, comprou uma briga com Deus, porque você disse que não sabe de nada, e também comprou uma briga com o pastor Edgar. Você é fofoqueiro, você é fofoqueira, porque estamos aqui só para ajudar os nossos irmãos a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? E que você não seja empecilho para nenhum deles caminharem na presença do Senhor. Estenda a tua mão para ajudar, para socorrer, para ganhar almas para o Senhor, para incentivá-los a continuar na caminhada. Amém? Vamos orar então? Com esta oração, nós estamos então encerrando a nossa reunião e vamos passar para o batismo deles, tá? Vamos ficar de pé nessa hora? Em nome de Jesus? Glória, glória, os anjos cantam já. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Esse menino lá embaixo, segura ele, ajuda ele a descer. O irmão Alaí, irmãos, ele tem problema na coluna. Epa! Por isso que foi difícil, tá? Para ele dobrar. Irmã Graça, a senhora aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo. Ítalo, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Vitinho, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Raiane, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua
Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória, os anjos cantam já. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, pois mais um remido entrar no céu. Amém? Mais alguém? Mais alguém? É verdade, queridos. Nós precisamos chegar um dia de a gente falar assim, mais alguém, e nós não temos impedimentos para batizar mais alguém. Amém? Vamos orar agradecidos ao Senhor? Pai querido, muito obrigado. Nós te agradecemos pelo privilégio, ó Deus, de nos reunirmos para batizar esses 7 irmãos. Obrigado por todos aqueles que o Senhor está preparando para esta ocasião. Muito obrigado, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder, fortalece a igreja do Senhor, ó Deus, ajuda no testemunho, na vida íntegra, e estes irmãos que batizaram, que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre cada um deles. Muito obrigado, nós te bendizemos, Senhor, nós te glorificamos por tudo, te agradecemos por essa oportunidade de receber estes irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão, Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus te fortalece.